O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, estando Jesus na sinagoga, começou a dizer: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós ouvimos nos 2 domingos anteriores, quando Jesus falava dentro daquela palavra do profeta Isaías, em que ele se sente ungido pelo Senhor, consagrado para anunciar a boa nova, para libertar os cativos, anunciar um ano de graça do Senhor. Hoje, na primeira leitura, o profeta Jeremias também nos coloca como esse enviado de Deus para cumprir com essas palavras, ligando as do profeta Isaías. Jeremias diz uma coisa que é muito certa, porque fala assim, bem no início: Antes de formar-te no ventre materno, eu te conheci. Antes de saíres do seio de tua mãe, eu te consagrei e te fiz profeta das nações. Deus nos conhece sempre, e não é agora porque nós convivemos muito ou pouco com Ele, que Ele passa a nos conhecer, como nós vamos conhecendo aos outros, quando nós aumentamos a nossa afinidade. Não é assim. Deus nos conhece desde antes de nós sermos formados no ventre de nossa mãe. Agora Ele nos constitui como profeta. Profeta como aquele que fala, que anuncia, que fala em nome dEle. Não apenas como alguns que acham que agora eu vou profetizar porque vai acontecer isso. Claro que quando a gente fala em nome de Deus, muita coisa pode acontecer daquilo que vem no futuro, como os profetas verdadeiramente constituídos, que falavam e anunciavam catástrofes, anunciavam coisas boas, e tudo isso poderia vir a acontecer. Agora, se nós falamos de uma coisa
que é geral, eu posso dizer assim, nesse ano vai morrer uma pessoa importante no Brasil. Todo dia morre, que todo mundo é importante, e talvez alguém que tem mais fama morre, coincide. Eu falei lá no dia 30 de janeiro que vai morrer uma pessoa importante no Brasil. Isso não é profecia, isso é realidade. Mas quando nós falamos em nome de Deus, anunciamos aquilo que Ele nos coloca na cabeça, levanta-te, comunica-lhes tudo o que eu te mandar dizer. E aí ele fala, não tenhas medo. Esse não tenhas medo ou não temas, ele é repetido inúmeras vezes na Bíblia. E vejam que desde o Antigo Testamento, não ter medo de ser profeta, de anunciar o que Jesus nos manda, que Deus nos manda aqui, não é já relativo a Jesus, porque ainda no Antigo Testamento, mas Jesus, ele falava com os discípulos, não tenhais medo, não temas, não temais. E isso deve nos acompanhar, porque se nós estivermos amparados naquele que nos envia, claro, amparados, ele não vai permitir que a gente fale o que não presta. Quantas vezes alguém sai falando besteira por aí, fala que o Espírito Santo me inspirou. Nada disso. Às vezes uma palavra insignificante, já até disse isso aqui antes, uma palavra insignificante que a gente diz para uma outra pessoa, fala, Deus inspirou por você falar aquilo para mim, aquilo me serviu, encaixou, me transformou. Isso é relativo. E às vezes uma palavra simples pode tocar muita gente, o coração de muita gente, sim. Agora, se nós ouvimos, acolhemos, ouvimos o chamado, e se nós não temos medo de ir e anunciar, é claro que Deus vai nos amparar sempre. E quando nós nos juntamos aos outros, é claro que a gente vai também se unir à palavra de Jesus, que não tinha medo. Olha que no Evangelho, muita gente parava para ouvir a Jesus. Muita gente gostava de ouvi-lo. E como ele estava fazendo aquilo, muitos davam testemunho a seu respeito e ficavam cheios de encanto pelas suas palavras, pelos seus milagres. E como Jesus conhecia, ele lia bem o pensamento de cada um, ele até diz assim, vocês vão me dizer para eu fazer aqui os milagres que eu fiz em Cafarnaum. Mas nenhum profeta é bem aceito na sua própria terra. Traduzindo para os nossos dias, santo de casa não faz milagre. Eu tenho dito nas outras celebrações que muitas vezes nós não valorizamos aquilo que é nosso. Tem que vir alguém de fora. Vai vir um artista tal para dar um show, vai vir alguém para fazer uma palestra. E aí nós vamos bajulando aquelas pessoas, e sendo que muitas vezes nós não valorizamos as riquezas que nós temos na nossa própria terra. Vamos olhar a questão da natureza, de patrimônio, Congonhas, por exemplo, que é muito visitado. Garanto que muita gente de Congonhas não conhece o patrimônio que Congonhas tem. Aí quando vêm as pessoas de fora, ficam ali de boca aberta, admirando as belezas de Congonhas. E aí a gente vai para outros lugares e a gente fala, nossa, aqui que é um lugar maravilhoso. Os de lá falam, não, mas a gente está acostumado aqui, a gente acha bonito é Congonhas. E isso é muito natural, porque nenhum profeta é bem aceito na própria terra. Mas nós precisamos valorizar isso, porque muitas vezes nós gastamos, nós perdemos tempo, nós perdemos a riqueza que nós temos no nosso povo, do conhecimento, da condição
de atividade, porque esperamos que os outros de fora, que sejam, no nosso modo de entender, melhores, e eles não vêm fazer nada por nós, e nós perdemos. Então, o que Jesus fala, é claro que ele foi para outros lugares, porque ele fala, eu vim para isso, para anunciar a boa nova aos outros. Tanto que ele fala, médico, cura-te a ti mesmo. A gente é médico para os outros, no nosso caso, nós somos padre para os outros, mas nessa troca, um serve ao outro, outro serve àquele outro, então nós todos somos beneficiados. E quando Jesus fala isso, ele ainda cita 2 casos do Antigo Testamento, do profeta Elias e do profeta Eliseu. Elias, visitando Sarepta, e ali havia uma viúva que estava recolhendo alguns gravetos, alguns galhos, para amassar um pão com o resto de farinha e de óleo para ela e o filho dela, depois morria de fome. Elias pede, eu só tenho isso, faça isso, traga para nós que não vai lhe faltar. Só que ele fez para um lugar que 3 anos sem chuva. Eliseu, no seu tempo havia muitos leprosos, ele só atendeu aquele Naamã, o sírio, só ele ficou purificado. Então Jesus não fez tudo para todos. Todos que foram a ele realmente receberam os seus benefícios. E é por isso que nós também precisamos ir a ele. Agora, a segunda leitura de hoje é que nós chamamos o hino ao amor, que é muito conhecido nosso. Às vezes a gente sai declamando isso aí pelo mundo afora. Quando São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, ele fala do amor, da caridade. Nós temos muitas virtudes, nós temos muitos dons, mas temos 3 virtudes que são as chamadas virtudes teologais, que nos marcam mais que a fé, a esperança e a caridade. Nós podemos ter tudo, ser tudo, mas se não tivermos caridade, nós nada somos. Pode dizer assim, eu rezo demais, eu tenho muita fé. É uma das palavras que São Paulo cita. Eu posso ter fé a ponto de transpor montanhas, mas se eu não tiver caridade, eu nada sou. Todas são bonitas, mas entre todas a caridade é a melhor. Caridade não consta apenas em fazer uma cesta básica, muitas vezes até juntando dos outros, fazer caridade com o chapéu dos outros. Não é apenas dar um dinheiro a alguém que pede a gente na rua. Não é só isso. Muitas vezes a pessoa precisa mais de carinho, uma palavra, ser ouvida. Hoje uma pessoa me ligou, me falou uns 40 minutos ao telefone. Olha, eu estava precisando disso e eu não tive apoio aqui na cidade, não é daqui não. E eu precisava apenas de uma palavra. Quantas vezes alguém que nós encontramos precisa apenas de uma palavra? Quantas pessoas precisam falar, precisa ser ouvida pelo menos um minutinho? E nós discriminamos, porque pode ser que o outro seja pobre, esteja mal vestido, mal cheiroso. É porque não sou eu que estou do lado de lá. Quem sabe fosse eu? Mas não sou eu. Bom, que bom para você. Aquele que está a seu encontro, ele é um grande dom para você, porque ele está te dando a oportunidade de ser caridoso com ele. E nós perdemos esta oportunidade de fazer caridade para os outros. A caridade que é o amor. E Deus é amor, como diz São João. E às vezes nós deixamos de amar porque o outro não bate muito bem com a gente, ou as nossas ideias não batem bem. A gente arranja tanta desculpa que ele não merece.
E nós somos extremamente pecadores, e Deus é extremamente cheio de amor para conosco. Será que nós merecemos? Se Deus nos ama infinitamente, por que nós não podemos dedicar o nosso amor ao outro? Nós não merecemos o amor de Deus, não merecemos. Mas Ele nos ama porque Ele é nosso Pai. E por que eu, não merecendo, ainda sou amado, e eu digo que o outro não merece e não amo? Vamos mudar um pouquinho o nosso conceito quando nós pensamos nisso. Nós temos um coração que às vezes está magoado, ferido. Nós estamos com problemas pessoais, família, problema com a tal pessoa. Mas não é por isso que nós devemos deixar de amar, não. Lá no Salmo fala que nós dizemos a Deus: não nos trate segundo as nossas faltas. Já pensou se Deus nos tratar conforme nós falhamos com Ele? Nós estamos perdidos, né? Então vamos pedir a Deus que continue a nos amar, mas vamos amar porque até naquela oração de São Francisco, é amando que nós somos amados. É perdoando que nós somos perdoados. Nada melhor do que a gente amar e ser amado, e nada melhor do que perdoar e ser perdoado. Façamos a nossa profissão de fé.